Olá, amigas e amigos do Responsabilidade, vocês que gostam de polêmica. Eu tô falando isso, sabe por quê? Porque o nosso entrevistado de hoje segue aquela máxima do ame-o ou deixe-o. Agora, passar despercebido, isso é impossível. Para você ter uma ideia, há pessoas que querem tirar fotos e o tratam como celebridade. Outras atravessam até a rua quando ele passa. Agora, que ele tem o seu eleitorado, isso tem. E como tem? Você quer saber quem é? Então fica comigo, que depois do comercial você vai ver. Antes era muito difícil, tinha tiroteio, tinha que sair correndo, aí tinha que se jogar no chão, não tinha como levar para a escola. A gente não ia colocar a criança em risco para descer. A Tásia conheceu de perto o Rio que vivia com medo e sem esperança. Hoje está bem melhor. A palavra que se resume é liberdade. As crianças podem brincar, podem sair. Agora é possível ser feliz no Tabajara. Com as UPPs, o Tabajaras e outras 230 comunidades, hoje tem paz, liberdade e confiança no futuro. É uma nova realidade. Antes da pacificação, eu não investiria da maneira que eu investi. Esse estabelecimento antes era uma birosca, nós possuímos hoje um CNPJ, o público aumentou. É um sonho que se realiza a cada dia. Marcelo e Tásia viveram o Rio antes da pacificação e sabem que agora a realidade é outra. Priorizar a segurança faz parte do esforço do governo para a gente viver num Rio de Janeiro melhor. E o trabalho não terminou. Nós estamos na zona oeste do Rio, aqui no Bosque da Barra, um lugar rico por natureza. Rico do jeitinho que você pode ficar com o Rio de Prêmios. Essa semana o sorteio é de R$500 mil. R$500 mil e muitos prêmios em dinheiro. Mais carro, viagem e casa de R$100 mil. O Rio de Prêmios é só para o estado do Rio. Compre já o seu. Com a sorte do seu lado, você tem muitas chances de ganhar. Antes era muito difícil. Mesquita não tinha hospital. Tenho uma filha de 14 anos, tive que ir para lugares distantes. Era como se fosse um abandono total, um descaso. A Yara viveu no passado o drama de muitas mulheres da Baixada, mas agora a realidade é outra. Melhorou bastante. Estou fazendo meu pré-natal com uma única doutora. Quando chega o momento, eu já tenho um lugar certo para poder ir. O Hospital da Mãe, em Mesquita, realiza 700 partos por mês. Ali perto, em São João de Meriti, o Hospital da Mulher já atendeu mais de 9 mil gestantes de alto risco. Laís nasceu prematura. Vi aquele neném frágil, pequenininho, que eu cobria com a minha mão. Me senti muito amparada com a estrutura do hospital. Melhor é que em breve nós vamos para nossa casa. Priscila e Yara conheceram antes um Rio bem diferente. Hoje, são testemunhas do esforço do governo para a gente viver num estado melhor. E esse trabalho ainda não terminou. Estamos de volta com Responsabilidade com ele, que é nascido em Resende, na própria Academia Militar das Agulhas Negras, que chamam de AMAN. Tem 32 anos, é advogado e exerce seu terceiro mandato como deputado estadual aqui do Rio de Janeiro. Atualmente preside a Comissão de Defesa Civil da Alerj e é membro efetivo das Comissões de Direitos Humanos e de Segurança Pública. Sua atuação é voltada principalmente para a defesa dos interesses dos profissionais de segurança pública e defende temas polêmicos, como controle de natalidade, fim das políticas de cotas raciais em concursos públicos e redução da maioridade penal. Tá curioso, né? Ele é o deputado estadual pelo PP, Flávio Bolsonaro. Que prazer te receber, Flávio. Prazer é meu estar aqui. Obrigado pelo convite, Cláudio. Algumas bandeiras polêmicas, né, mas a gente não abre mão de defender aquilo que a gente acredita. O nosso mandato parlamentar é usado para isso, né, tanto eu como o Jair Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro aqui no município. E nós somos, né, como você bem colocou, amados ou odiados. E eu acho isso positivo. Né, nós não mudamos conforme o ambiente, né, dependendo de quem está comandando o Poder Executivo estadual ou federal. Nós temos a nossa linha, né, quem nos escolhe como representante já sabe, né, o pacote que está levando, então não se surpreende, né, vota por causa dessa nossa autenticidade e parece que está dando certo. Já são mais de 2 décadas na política, de Bolsonaro na política. Né? É verdade. Começou pelo seu pai, depois veio você e seu irmão. O Jair Bolsonaro começou, ele foi eleito em 87 a primeira vez, né, devido aos vários problemas, né, que surgiram que ele é militar, durante a sua né? carreira, isso.
reivindicando melhorias salariais, né, para as Forças Armadas à época, num período que era muito mais complicado o militar reclamar de salário, né, e começar a ter sua opinião própria. Então, em função disso, ele se elegeu a primeira vez vereador. Em 89 se elegeu deputado federal e desde então deputado federal está no 6º mandato. Ao longo dessa trajetória, eu me elegi deputado estadual, estou no 3º mandato e sigo aí esse norte. Né? O nosso norte é ele, a nossa referência é ele, e a gente fica bastante orgulhoso de estar conseguindo trilhar no mesmo caminho. Vocês não têm medo de polêmica, né? É uma coisa engraçada. Mas é que eu digo, a imunidade que a gente tem é para defender o que a gente acredita. Uhum. Se a gente não falar o que a gente pensa, se a gente não votar principalmente, né? Uma coisa é falar, outra coisa é fazer aquilo, né, em coerência com o que você fala. É o que a gente procura fazer. Então, se a gente não exercer essa nossa imunidade, eu não vejo muito valor no mandato. Vocês, assim, hoje em dia tem uma onda muito grande contra o militarismo e se fala de uma forma assim, que as pessoas têm medo. Sempre pejorativo, né? Sempre pejorativa. Outro dia eu estava ouvindo o prédio da Assembleia Legislativa fica ali do lado da Estação das Barcas da Praça 15, né? Então, naquele momento, estava tendo aquela repercussão toda sobre aumentos de passagens. E aí eu vi um deputado que se intitula de esquerda, né, fazendo um discurso para uma grande plateia de um carro de som, dizendo que o aumento da tarifa das barcas era resquício da ditadura militar. Eu falei, olha, mas leva deve ser o maremoto, né, o tsunami que teve, deve ser coisa da ditadura. Enfim, tudo que é de ruim imputam a ditadura, né, e que, na verdade, na nossa opinião, foi um regime militar que nada mais fez do que botar ordem nesse país, tendo em visto que em 64 havia a iminência realmente de a tentativa de implantar uma ditadura comunista no nosso país, né? Era uma corrupção desenfreada que existia, e nos braços da imprensa, da população, da igreja, as Forças Armadas, né, chegaram, né, até o poder por votação do Congresso Nacional. Né? Gosto de falar que foi golpe, né? Nós disponibilizamos na nossa página na internet aqueles que votaram, né, na época, no General Castelo Branco, para se eleger presidente do Brasil, né, pessoas como Juscelino Kubitschek, Afonso Arinos, Ulisses Guimarães, né, votaram. Né, então, como é que... na votação aberta naquela época já, né, como é que falam que é golpe? Né? Então, nós defendemos essa linha e somos muito gratos aos militares por terem impedido que, desde aquela época, pessoas como Zé Dirceu, Zé Genuíno, estivessem no poder roubando o nosso país. Né? O tempo passou e acho que a justiça está sendo feita. Espero que o Supremo realmente faça a justiça ao colocar atrás das grades, em regime fechado, esses ladrões, né, dos cofres públicos. E quais foram as vantagens do período militar? Quer dizer, olha, várias, Cláudia, porque o Brasil, né, foi o período que ele mais avançou na sua economia. Ele era a 49ª economia do mundo, passou a ser a 8ª economia mundial. Hoje, com todo o custo, né, com todos os investimentos que foram feitos, com todo o amadurecimento da nossa sociedade, da nossa política econômica, nós somos a 7ª. Quer dizer, o Brasil avançou muito, num período que havia pleno emprego, havia educação pública de qualidade, havia segurança, porque não existia essa sensação de impunidade que nós temos hoje. Porque o vagabundo na época não tinha conversa, ia para o pau mesmo, era preso. Então, hoje em dia é diferente, né? Você pega um menor de idade, por exemplo, né, que estuprou uma pessoa dentro do ônibus aqui no Rio de Janeiro, naquela linha que liga Bangu até o centro da cidade, né, e se vão lembrar, os nossos telespectadores vão lembrar, na época a própria imprensa colocou em todos os veículos de comunicação a foto desse menor estuprador, né, porque na hora que ele foi pular a roleta, a câmera pegou o rosto dele, então todo mundo divulgou achando que ele era maior de idade, né, quando viram, né, ele era menor de idade, todo mundo se preocupou em tirar a foto dele do ar, dos sites e tal, e eu na minha página na internet mantive. Falei, não importa qual a idade dele, é um estuprador, é perigoso. Ele está reincidindo, inclusive, ele já havia cometido um assalto antes, né, e como, em função da sua idade, ele foi solto e voltou, assaltou um ônibus inteiro e no meio do assalto ele teve vontade de dar uma estupradinha, aí parou e foi estuprar, né, uma mulher. Então, até se colocando no lugar dela, eu mantive, vou manter a foto. Olha o que aconteceu, o Ministério Público acaba de me citar, o Ministério Público apresentou uma ação, né, contra mim, né, pedindo até 20 salários mínimos de indenização por eu ter exposto aquele menor de idade. Então, quer dizer, é esse o momento que nós vivemos hoje, né, de uma completa inversão de valores e que na época do regime militar não havia. Lógico que houve excessos, como há muito mais hoje em dia, nesse período que nós, pelo menos, achamos que estamos numa democracia.
Quantos desaparecidos tem só no estado do Rio de Janeiro por mês? É muito mais do que durante todo o regime militar. E como que vocês, então, hoje fazem essa convivência? Quando você está andando na rua, que eu fiz essa brincadeira na abertura, mas você está andando na rua, uma pessoa te adora, outra pessoa te reclama de você e acha e fala esses adjetivos não tão educados. Como é que você reage a isso? Não, eu reajo de uma maneira tranquila. Como eu disse, nós vivemos hoje uma guerra ideológica, onde isso que nós defendemos, pouquíssimos defendem, porque é muito mais fácil você na política ficar fazendo assistencialismo, clientelismo, ficar fazendo um discurso fácil para aqueles que já são excluídos, e ao mesmo tempo não fazer nada para que eles saiam dessa condição de miséria de uma vez por todas e que não permaneçam numa situação de dependência eterna do governo, como acontece com o Bolsa Família. Então a gente reage de uma forma bastante tranquila, porque estamos numa democracia, a divergência é muito saudável. É lógico que pessoas vêm de uma forma mais desrespeitosa, mas aí, dependendo da situação, nós reagimos à mesma altura ou simplesmente ignoramos, porque a nossa campanha, entre todos os que são eleitos, é a mais barata. Nós gastamos menos dinheiro do que todos os outros que são eleitos, Por quê? É um voto ideológico? É um voto ideológico, nós temos um público bastante fidelizado, que nos acompanha bastante de perto, e nós ficamos satisfeitos por isso. E é um público isso, silencioso, assim, a cidadania. Flávio? Eu não diria silencioso. Eu acho que agora, com a internet, isso tem ajudado muito as pessoas a se manifestarem de uma forma mais livre, sem a preocupação desse patrulhamento do politicamente correto que acontece ainda de uma forma bastante forte hoje em dia, mas é de uma forma muito menos censurada. Infelizmente, grande parte da imprensa promove uma censura, principalmente ao nome Bolsonaro, por exemplo, de uma forma completamente ignorante. Olha, aqui não entra Bolsonaro, independente de qual for o assunto. Aí são as mesmas pessoas que criticam a censura no regime militar. Então a internet veio para quebrar um pouco isso e está permitindo um diálogo muito maior do mandato parlamentar, da nossa atuação, não só com os nossos eleitores, com pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Nós recebemos e-mails de pessoas de vários estados, de brasileiros que moram em outros países e nos acompanham por causa da internet. Então isso tudo tem ajudado as pessoas a se expressar de uma forma melhor e ter um espaço onde pode divulgar suas ideias. Eu concordo com ele, por mais polêmico que seja, eu concordo. Eu acho que tem que ser reduzida a maioridade penal. Por exemplo, sobre esse assunto, vocês acham que a maioridade penal tem que ser reduzida? Então... Olha, nós achamos e 90% da população acha. Não é dizer que agora vamos resolver todos os problemas da criminalidade com a redução da maioridade penal. Não é isso. Mas a gente está cansado de ver que as pessoas que têm menos de 18 anos no Brasil se aproveitam disso para cometer os crimes. E as próprias quadrilhas, onde há maiores de idade, captam esses menores para que eles assumam a autoria de determinados crimes, porque eles sabem que a pena é mínima. Que depois que ele completar 18 anos, a ficha dele está zerada. Onde seria o corte para vocês? Olha, nesse sentido, eu acho que, como o Congresso hoje é composto por parlamentares mais à esquerda e que são contra, que tem esse discurso fácil de que são contra a redução da maioridade penal, o mais palatável seria 16 anos. Mas eu entendo que o ideal seria que não houvesse uma idade mínima. Que fosse julgado caso a caso? Caso a caso. Hoje em dia é possível, tecnicamente, cientificamente, psicologicamente, você comprovar se uma pessoa cometeu aquele crime com intenção ou não, se ela sabia o que estava fazendo. Um menor de 14 anos que está lá segurando um fuzil numa boca de fumo não sabe o que ele está fazendo. Ele sabe muito bem o que ele está fazendo. E ele faz muito estimulado por causa dessa sensação de impunidade. Ele sabe, se eu for pego, eu vou ficar ali 1 aninho, 2, 3, no máximo, apreendido numa casa dessa de menores, e depois ele volta para atuar nessa esfera criminal e com status ainda, de que já pegou uma cadeia, de que já é um experiente. Flávio, fala-se muito na imprensa, eu escuto com muita frequência que no Brasil só vai preso pobre e pessoas negras. Que então, se fossem crimes de colarinho branco, as pessoas então não iriam para a cadeia. Você já deve ter ouvido isso, a exaustão. O que você acha disso? Acho que é uma meia-verdade, Cláudio, porque hoje em dia realmente quem tem dinheiro, independente da cor da pele, paga um bom advogado e consegue protelar na justiça, de vídeo o que está acontecendo no Supremo, os mensaleiros. Agora, isso tudo
né, não é impeditivo para que possamos criar penas mais duras para os crimes de colarinho branco. Eu acho que tinha que ser prisão perpétua para quem é pego roubando na área da saúde, por exemplo. Para quem é pego superfaturando merenda nas escolas públicas. Você é a favor de prisão perpétua? Olha, infelizmente, a nossa Constituição proíbe esse tipo de pena. Mas eu vou além, eu acho que não só prisão perpétua. Tinha que haver pena de morte para alguns casos, como, por exemplo, estupro. Não é dizer que todo estuprador vai ser condenado à pena de morte. Não, dependendo do caso, dependendo da brutalidade com que ele foi cometido, dependendo se a pessoa é reincidente ou não. Tem que haver essa possibilidade, para a pessoa ter medo daquilo. Por que a gente vê de vez em quando uns vídeos lá, aqueles The Most Amazing Videos, aqueles vídeos mais incríveis lá nos Estados Unidos, onde um bando de assaltantes entra no banco armado, rende todo mundo, na hora que está saindo do banco com toda a sua res furtiva, todo com dinheiro já na mão, passa uma senhorinha na calçada, uma idosa, começa a bater neles de bolsa. Por que eles não atiram nessa senhora? Porque eles sabem que se eles forem condenados pelo crime de assalto a banco, a pena vai ser pesada. Lá a impunidade não é como aqui no Brasil. Mas se ele der um tiro nessa senhorinha, é pena de morte, é cadeira elétrica. Então ele apanha, abaixa a cabeça e vai embora. Aqui no Brasil não. Se você é abordado num sinal por um assaltante e você só tem R$10 para dar para ele te dá um tiro na cara porque você tinha que ter mais para dar para ele. Porque ele sabe que nada vai acontecer. Então é uma série de fatores que juntos, passando pelo enrijecimento das penas desses crimes mais hediondos, eu acho que nós poderíamos ajudar a reduzir a criminalidade, sim. E sobre as cotas raciais, como é que é o posicionamento de vocês? Olha, eu lamento muito que a gente esteja caminhando para um país racista. Óbvio que eu não estou negando o racismo. O racismo, ele infelizmente existe, é abominável. E essa política de cotas baseada na cor da pele, eu acho que incentiva isso. Começou nas universidades. Em que medida que incentiva? Você tem que optar entre cota para negro ou cota para não negro, porque a demagogia é tão grande que se você pega o censo do IBGE, aproximadamente 7,6% da população se declaram negros. Uhum. Aí o 43% mais ou menos se declaram pardas. E 40 e tantos por cento se declaram brancas. Enfim, e eles pegam todo mundo e botam no mesmo pacote. Olha, metade da população brasileira é negra, e só tantos por cento tem acesso à universidade, só tantos por cento tem acesso aos cargos de diretoria. Então, e o que não é verdade. Então, acho que se fosse uma política pública voltada para a questão socioeconômica de cada um, e aí sim tem algum sentido, porque a educação pública no Brasil é de péssima qualidade e só quem recorre a ela são as pessoas que têm menos recursos. Então, num vestibular, por exemplo, isso pesa, isso coloca as pessoas em condição de desigualdade para a competição. Agora, o que não pode é simplesmente só por ela se declarar negra ou se declarar índio, ela vai ter uma preferência sobre quem tem a pele branca, sobre quem é nordestino, por exemplo. Por que é que o filho do pobre nordestino que veio aqui para o Rio de Janeiro batalhar a sua vida, tentar dar uma educação de um pouquinho melhor qualidade para o seu filho, o filho dele vai ser preterido por outro só por causa da cor da pele, se ambos vêm da mesma camada social? E nos concursos públicos agora é pior ainda. Depois que teve o do Itamaraty, que o rapaz de olho verde se declarou... Fora essa questão de burla desse critério da autodeclaração, eu vou além, Cláudia, porque é o seguinte, se nós temos que tratar desigualmente os desiguais, isso aqui que é a tradução do princípio da igualdade na nossa Constituição hoje, a lei de cotas para concurso público no Rio de Janeiro, ela eliminou o critério socioeconômico. Então, para você concorrer a um cargo público no estado do Rio, você basta se declarar negro ou índio e você já vai ter um privilégio independente da sua renda. Então, o que acontece? Da margem, por exemplo, vamos supor, o filho do Neymar, que é uma pessoa, o jogador brasileiro mais bem pago no mundo, o jogador de futebol mais bem pago no mundo, ele tem privilégio sobre o filho do Severino, que é o porteiro do meu prédio ali no Flamengo. Como que rala duro, mais de 12 horas por dia, paga um cursinho preparatório para o seu filho para chegar, na hora de um concurso público, o filho do Neymar, que estudou nas melhores escolas particulares do mundo,
ter preferência sobre ele, isso é justo. Mas desde que ele se declare, é isso que você está falando? É isso, mas eu estou falando que é o seguinte, tá havendo um racha na nossa sociedade que até então não existia. O que o filho, né, do Severino, né, vai pensar sobre essa questão racial? Por que eu estou sendo, né, prejudicado só porque eu tenho a pele clara? Né? Ele está sendo privilegiado porque ele tem a pele negra? Qual o fundamento disso? Né? Logo no Brasil, é um país que é tão miscigenado. Então isso são políticas trazidas de países altamente racialistas, como é a África do Sul, como é ainda os Estados Unidos, e que não acontece no Brasil. Aqui a discriminação, muito antes de ser em função da cor da pele, é em função da condição socioeconômica. Porque, na verdade, quando essa lei foi colocada, ela foi para compensar, né? Você acha, então, que ela... Não, uma outra falácia que os autores dessa lei levantavam era a seguinte, essa é uma política provisória. E não é. Né? Por exemplo, a lei de cotas de universidades aqui no Rio começou em 2003. Aí foi aprovado lá um texto, né, eu votei contra, obviamente, que ela teria o prazo de validade de 5 anos. O que aconteceu em 2008? Ela foi prorrogada por mais 10 anos. Tá? Então, em 2018, essa lei vai ser novamente votada na Assembleia e, muito provavelmente, ela vai ser prorrogada por mais 20 anos. Porque a educação pública de qualidade está muito longe de acontecer. E lá é que é o cerne, que é a raiz do problema. Então, a gente percebe que é muito mais fácil dar essa satisfação de que está promovendo a inclusão social nos níveis mais elevados da educação, né, na universidade pública ou nos concursos públicos, quando, na verdade, o pobre, né, principalmente o que não se declara negro, está cada vez mais no fundo do poço e não tem nenhuma política pública voltada para ele, tendo em vista que a escola, o ensino básico público é de péssima qualidade e continua sendo, e não vejo com perspectiva de que esse cenário vai mudar ou vai melhorar. Bom, já que você gosta de polêmica, eu deixei melhor para o final. Vamos falar da questão homoafetiva, o kit que vocês... como é que foi esse debate? Esse embate, aliás, né? Na verdade, né, o que aconteceu? Por acaso, né, o Jair Bolsonaro, né, ele estava passando por uma ala que tem no Congresso, lá que são onde acontecem as reuniões das comissões, e quando ele passou, ele viu uma plaquinha lá, né, Seminário LGBT Infantil. Vou repetir, Seminário LGBT Infantil. Ele estranhou aquilo, né? Como é que esse tipo de assunto está sendo envolvido para esse público infantil, para a criança? Então, resumindo, né, quando ele foi se inteirar, né, o Ministério da Educação já havia comprado kits, né, com um material que, na verdade, é um grande incentivo, né, à homossexualidade ou antecipação da sexualidade para crianças nas escolas públicas a partir dos 6 anos de idade. 6 anos de idade. Não é para se falar em sexualidade para esse tipo de público. E muito menos ainda, né, incentivar, né, a homossexualidade como estava acontecendo. Se você pegasse os livros e folheasse, você via lá as sugestões de brincadeira, né, de 2 homens nus brincando de cavalinho, um botando o outro nas costas aqui, aí andando e brincando pelado. Isso é brincadeira de criança de 6, 7 anos de idade. E uma série de outras coisas que eu não posso nem falar aqui, né, por causa do horário que vai ao ar, mas a própria presidente Dilma, na época, mandou recolher. Você tem uma ideia da agressividade desse material que foi rotulado de kit gay por nós, mas que foi importante para esclarecer isso, para separar, Cláudia. Não tem nada a ver com gay, cada um faz entre 4 paredes, da sua conta, não tem nada a ver com isso. Agora, desde que as pessoas tenham aí a responsabilidade, né, sejam maiores de idade, enfim. Agora, a gente não pode trazer esse assunto, antecipar esse assunto para a criança. Eu tenho certeza que todos os pais e mães que estão nos assistindo não gostariam que seus filhos tivessem acesso a esse material no colégio. Eu tenho uma filha agora de 1 ano de idade, né, que se eu souber que a escola onde ela está distribui esse tipo de material, né, para as crianças, eu tiro ela de lá e processo a escola. Né, porque educação é em casa. É em casa que começa a educação. Então, essa questão de sexualidade, se ela vai ser heterossexual ou homossexual, isso aí, quem sabe é Deus. Não cabe à escola querer induzir, né, para um lado ou para o outro. Entendi. Ela que vai tomar a decisão dela. Então, eu acho que eu vou fazer de tudo, obviamente, para que ela, né, siga, né, os exemplos de heterossexualidade para formar sua família. Né? Qual o pai que não tem sonho de ser avô algum dia? Então, é nessa linha que nós defendemos, nada contra gay, cada um faz o que quer com o seu corpo, né, como diz o meu pai,
Cada um faz o que quiser com o seu corpinho cabeludo. E a gente não tem nada a ver com isso. Agora, não pode uma política voltada para a indução ou para antecipação até da sexualidade das crianças nas escolas. Só covardia. Bom, então vamos terminar falando do Randolph. O que aconteceu? Uma comissão, né, que na verdade serve para caluniar os militares, né, imposta, né, pelo atual governo, pela Dilma, pelo PT, com 7 membros indicados todos por ela, 3 desses membros advogados. E você já viu algum advogado trabalhar pela verdade? O advogado trabalha pelo seu cliente. O advogado age em prol de quem os remunera. Então é isso que está acontecendo nessa comissão da calúnia que nós chamamos. E eles foram a um quartel da Polícia do Exército, aqui no Rio de Janeiro, fazer uma vistoria, obviamente só para aparecer, que é um trabalho que é completamente improdutivo, não vai somar nada para a sociedade. Eles querem com isso tudo aprovar um relatório final, que na verdade já está pronto, muito antes da comissão começar, para colocar essas pessoas que assaltaram, roubaram, sequestraram, assassinaram durante o regime militar como heróis. Você pega os livros, né, que estão sendo distribuídos aí em muitas escolas públicas já, colocando, né, o capitalismo como sendo um inferno e o socialismo é o paraíso, né, colocando figuras como José Dirceu como heróis nacionais. Então é essa guerra que nós estamos disputando. O que aconteceu ali foi só mais um capítulo dessa guerra. Essa comissão demagógica foi ao quartel, o Bolsonaro, como deputado federal e como capitão da reserva, como militar, foi até lá para acompanhar os trabalhos. E os 2 senadores, né, principalmente o Randolph, tentaram, com aquela enorme estatura física dele, do tamanho da estatura moral dele, impedir a entrada de um deputado, de um militar num quartel. Que autoridade tem ele para fazer isso? Então o que aconteceu foi que o Bolsonaro não se deixou levar por isso, não se deixou intimidar, estava ali sozinho contra dezenas de pessoas, né, que o hostilizavam, e quis entrar e entrou. Como qualquer outro parlamentar teria que entrar. Como entrou, por exemplo, a Jandira Fegali. Não foi convidada, não faz parte de comissão nenhuma e estava lá dentro sem problema. Por que o tratamento diferente para o Bolsonaro? A quem chama vocês de oportunistas eleitorais, qual é o recado que você tem a dar? Qual é a opinião? O que você falaria sobre isso? Eu falaria que eles deixarem de ser invejosos e serem mais corajosos de debaterem uma série de patifarias que eles defendem com transparência. Porque se não fossem algumas atitudes como as nossas, e de outros parlamentares também, não sou aqui, não querendo ser o paladino de nada, mas se não fosse isso, várias coisas já teriam sido empurradas goela abaixo da sociedade e ninguém ia ficar nem sabendo. Essa Comissão da Verdade, por exemplo, repito, o objetivo é mudar a história, né, que vai ser ensinada a todas as crianças e adolescentes do país como se, né, esses terroristas fossem os heróis, quando na verdade não foi isso. Hoje em dia há vários, né, da laia deles que já admitem, né, que em 1964 ninguém estava lutando por democracia, estava lutando para implementar um projeto político, né, de ditadura comunista, socialista aqui no país. Né? E isso é mais do que óbvio. Como é que um grupo que é financiado por Fidel Castro, pela Coreia do Norte e era financiado pela Rússia, naquela época, podia estar batalhando por democracia? É muita ingenuidade acreditar nisso, mas, né, a partir do momento, né, que eles querem reescrever isso nos livros de história, ensinarem para as nossas crianças essa versão, ela vai passar a ser verdadeira, o que não é, o que não bate com a realidade. Então, mais uma vez nós tentando dar transparência à real intenção desses grupos, que nos chamam de oportunistas. Só que, infelizmente, conforme as urnas estão dizendo, vão ter que aturar a gente por muito tempo ainda, se Deus quiser. Vão ter que nos aturar, né? Como eu falei no início, eu amo ou deixo, mas como eu te disse, você teria o espaço para poder se colocar e mostrar para quem está em casa as suas palavras, assim, com o tempo total, né? Agradeço aí, Cláudia, tá? E sempre que tiver a oportunidade, venha com o maior prazer falar de qualquer assunto, né, que você queira tratar aqui com os nossos telespectadores. Tá à vontade. Então tá bom, seu pai, seu irmão também estão convidados para que eles possam colocar aqui, mas você os representou muito bem. Gente, fiquem com Deus, até o próximo programa, obrigada pela sua audiência. Lembrando sempre que quanto mais responsabilidade você assiste, mais responsável você fica. Rádio Fluminense 540 AM, uma emissora do Grupo Fluminense de Comunicação.